Olá pessoal, bem-vindos a mais um Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. E antes de começar nosso papo, não deixe de seguir nossas redes sociais, também se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Toda semana tem um conteúdo muito interessante no mercado digital para vocês. Hoje vamos falar sobre acessibilidade e minha convidada é a Fabiane Catai, fundadora da Interacessibilidade. Fabiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um assunto muito interessante para a gente poder tratar hoje. Quase ninguém pratica, mas todo mundo gosta de entender um pouco mais sobre o assunto, né? Então a gente tem que sempre bater nessa tecla aí, explicar como as pessoas podem começar de uma forma até mesmo mais simples, né, a trabalhar com esse tema. Queria que você contasse um pouquinho sobre você e a história da sua empresa pra gente. Ok, Rodrigo. Muito obrigada aí pela oportunidade de vocês de estar falando sobre esse assunto. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, voltada a esse tema. Eu trabalho mais ou menos há 20 anos com pessoas que têm a deficiência, né? Então eu trabalhei sempre nessa área de tecnologia. E aí eu fui aprendendo, né, a saber como que cada pessoa que tem uma limitação, seja física, cognitiva, sensorial, né, ela consegue utilizar da melhor forma o computador, a tecnologia, né? E tem muitas coisas que se a gente que está fazendo, por exemplo, um produto, um serviço, a gente não tem uma prática digital voltada para a acessibilidade, essas pessoas elas ficam impossibilitadas de acessar o conteúdo, né? Então, por isso essa importância da gente falar sobre esse assunto e a gente vai falar um pouquinho mais aí quais são os benefícios também, né, que a gente tem de utilizar as práticas acessíveis. Bacana. E você começou a trabalhar com essa questão de acessibilidade há quanto tempo assim? E por quê? O que te motivou? Foi assim, acabou acontecendo ou você se colocou a dispor disso? Como é que foi? Eu tenho uma história pessoal voltada a isso, né? Na época de escola, né, na época dos estudos, eu tinha muita dificuldade de aprendizado, né? Os métodos tradicionais, eles não me atendiam, né? Então, eu comecei a me voltar para essa área de aprendizagem, como que eu poderia aprender melhor, né? Na época, eu fazia a faculdade de Ciências da Computação e teve uma oportunidade dentro da faculdade de dar aula para pessoas com deficiência. Então, desde então, há 20 anos, eu venho me especializado nisso. Então, assim, eu fui tendo contato com pessoas que tinham dificuldade de aprendizagem e aí eu comecei a criar metodologias para que eu pudesse acessar essas pessoas para elas poderem aprender. Acho que foi por conta de eu ter, né, tido essas dificuldades. Sempre tem algo, né, que acontece que na nossa vida que nos engaja alguma coisa, né? Sim. É natural, bem bacana, bem bacana. E como nós estamos falando do mercado digital, né? Existe um tema interessante que é vamos falar assim, acho que um segmento da acessibilidade que é a acessibilidade digital. E não é uma coisa tão complexa de ser feita, né? Mas quase ninguém faz, né? Você quer falar um pouquinho sobre o que seria essa acessibilidade digital? Então, a acessibilidade digital significa aproximação, né? Então, o efeito, né, das práticas de acessibilidade é que a gente consegue se aproximar e se conectar com as pessoas, né? Quando a gente vai praticando acessibilidade digital, há uma oportunidade imensa de vários públicos acessarem aquilo que eu estou, né, vendendo como serviço, produto, né, ou informação para a pessoa, né? Então, por exemplo, nós temos as pessoas que são cegas. Para que elas acessem um produto digital, a gente precisa seguir uma padronização, né? E se essa padronização não for feita, é como se eu colocasse uma barreira. Essa pessoa está impedida de ver o que eu estou passando. E falando um pouco de barreira, né, que você comentou aqui agora, quais são as principais barreiras que você entende que existem, né, para a gente transpor? Não apenas para o cego, tem outros também, que hoje a gente enfrenta na parte de navegação de sites, aplicativos, e-commerce, né? Porque hoje o público deficiente é muito grande, né? Estou falando de milhões de pessoas, né? Que é um público que muita gente não está dando atenção, que é um público também que é um consumidor, né? Sim. Que quer consumir, né? Sim. E muitas vezes não consome por falta de oportunidade, né? Exatamente. Hoje nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. E quando a gente fala deficiência, né, é um público imenso, tem mais de 15 possibilidades que a gente pode pensar, né? A gente tem, por exemplo, o cego, o surdo, a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, uma pessoa que é cadeirante,
né? Uma pessoa que, por exemplo, quando ela vai usar o computador, ela não faz nenhum movimento com o corpo. Ela pode usar isso através de tecnologias que a gente chama de tecnologias assistivas, que seriam apoios técnicos para que essa pessoa acesse o computador. Só que ela só vai conseguir se a gente trabalhar a acessibilidade, né? E existem outras, né, outras populações também, por exemplo, as pessoas que têm dislexia, o TEA, né, que é o transtorno de espectro autismo, até mesmo a pessoa que tem um daltonismo. Às vezes a gente vai fazer um produto digital que a gente coloca uma cor e essa cor não vai atender essa pessoa. Pode ser que ele entenda de uma outra forma a informação e a mensagem que está sendo passada, né, do produto. Hoje em dia as empresas não enxergam muito a importância de praticar acessibilidade, né? Tanto para seus funcionários como para seus consumidores, né? Você consegue elencar quais são os principais benefícios que elas conseguem com isso? Então, hoje se fala muito, né, dessa questão de diversidade e inclusão. As empresas que estão trabalhando com isso, elas estão vendo os benefícios que tem isso dentro da empresa, né? Vamos pensar juntos aqui, né? Então tem a questão da responsabilidade social, a questão da imagem que essa empresa ela vai ter, se ela começar a trabalhar com acessibilidade, mas não só uma imagem para dizer, estou trabalhando, não, porque de fato a pessoa que começa a trabalhar com acessibilidade, ela percebe os efeitos que isso tem com as pessoas, com os colaboradores, né? E com a questão realmente da produtividade, do lucro, né? Isso começa a ter um efeito positivo. Né? Mas as empresas elas precisam experimentar, elas precisam ver isso acontecer, né? E a gente não pode esquecer que a acessibilidade ela não é um favor que a gente está fazendo para as pessoas, ela é um direito. É uma obrigação, um direito, né? É uma obrigação. A gente tem a lei, né, Lei Brasileira de Inclusão, que no artigo 53 existe sim uma cláusula que fala que a gente precisa fazer com que os sites, né, das empresas elas fiquem acessíveis. Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, se uma pessoa com deficiência acessa um site de uma empresa e ela quiser denunciar, ela pode fazer isso, né? E a empresa ela tem, sim, que fazer com que o site esteja acessível. Isso é uma coisa muito interessante, né? Muita gente não desconhece, né? É que eu acho que não é uma prática muito comum do governo, né? Esse tipo de autuação e até das pessoas também às vezes denunciarem, né? Só que, para quem está nos assistindo aqui, que é um agente digital e trabalha com desenvolvimento de sites, aplicativos, e-commerce, né? É muito importante quando você for planejar um projeto, já coloca lá o custo de quanto fica para poder você conseguir criar as regras, como é que eu posso dizer? Não é muito regra, diretrizes, né? Diretrizes para poder que o seu site fique acessível. Não é difícil, né? É só um pouco trabalhoso, não é complexo, né? É só seguir alguns padrões. E se isso é um primeiro projeto, num segundo projeto, talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas a partir do terceiro ou quarto, já fica como uma boa prática de desenvolvimento, já entra no fluxo e vai, né? Então é muito importante as pessoas começarem a praticar isso, né? Sim, Rodrigo, e eu penso assim, né? Quando a pessoa, ela começa, é um efeito também que a acessibilidade tem. Quando a empresa, ela começa a colocar essas diretrizes, elas são ditas, ela é um documento internacional, que é do W3C, que é do www, da internet. Então, um grupo de pessoas, de empresas, eles pensaram em quais eram as diretrizes que atendiam mais pessoas com relação a esse público, tá? Então, são lá 84 diretrizes que a gente pode seguir e colocar os nossos produtos digitais mais acessíveis, tá? E o efeito disso, o que é bacana? Que a empresa, ela começa a se organizar, né? Às vezes ela não segue nenhum padrão digital e os problemas começam a aparecer. Agora, quando ela começa com acessibilidade, ela vai ter um efeito em que os produtos dela já vão estar mais organizados para que outras pessoas, quando chegarem, elas não tiverem uns problemas de mudar, né? Eu acho também não é apenas isso. Quando você se preocupa com acessibilidade, com o consumidor, tudo mais, você pensa de uma forma diferente. Então ele fica mais atrativo não apenas para quem tem uma certa deficiência, mas também para quem não tem, porque você vai repensar o modelo dele de apresentação, de entrega e tudo mais, já num contexto um pouco diferenciado. Então automaticamente o seu produto vai estar de uma forma melhor destacada, né? Você sai um pouco do padrão, né, do dia a dia, né, do processo normal. Então eu acho que a prática disso que você comentou, ela vai trazer um melhor benefício para a empresa, que é um pouco intangível, né? Para a marca, para o brand da marca e tudo mais, acho que é meio intangível. Realmente é bom, muito bom praticar.
E para começar a praticar isso, você tem alguns insights de como a gente pode começar a dar umas pílulas? Porque é difícil você mudar do dia para a noite, né? Você pegar e, hoje eu estou assim e eu vou mudar tudo agora. Não, mas dá para começar a fazer alguma coisa, né? Eu acho que o ponto principal é a pessoa saber o porquê que ela quer fazer aquilo. Né? Antes de já começar a praticar, ela fazer uma reflexão o porquê que ela quer começar a trabalhar com acessibilidade digital. Né? Essa intencionalidade que a pessoa ela vai colocar para ela mesma vai potencializar se ela vai praticar ou não. Né? Então a gente precisa ver valor naquilo que a gente está fazendo. Né? Então a partir do momento que a pessoa ela sabe como, por exemplo, se eu conheço como a pessoa que tem uma limitação, ela utiliza a tecnologia, eu começo a ter essa questão de empatia, de ver como que ela acessa esse conteúdo. Ah, tá, então se eu não fazer esta prática, essa pessoa fica impedida, tá? Então, são coisas simples. Então, hoje, várias empresas já estão, né, fazendo essa prática, que é, por exemplo, nas redes sociais, a gente faz a descrição das imagens. Né? Então a gente posta lá uma mensagem nas redes sociais e aí tem um campo que a gente pode estar colocando essa descrição. Seria o que? A gente vai falar, a gente vai descrever em palavras o que é essa imagem. Se fosse uma foto nossa aqui, essa é um homem e uma mulher conversando, né? É uma coisa mais ou menos assim que escreve a foto. Isso, nós não fizemos isso no início, mas é interessante a gente fazer em qualquer entrevista a nossa descrição. Então, por exemplo, a gente pode ter aí em casa, né, pessoas cegas ouvindo a nossa entrevista. A nossa voz. A nossa voz, né, no caso. E aí ele vai usar, né, o leitor de tela e ele vai conseguir também. Mas, por exemplo, ele não sabe como nós somos. E a gente pode dar essa é uma acessibilidade comunicacional que a gente fala. É engraçado, né? É uma prática que a gente não vê mesmo, né? Até quando você vai apresentar, tudo bom, eu sou o Rodrigo, tenho olhos castanhos, cabelo castanho, não dá pra... A gente não tem essa... a gente entende a parte inclusiva, mas eu acho que as pessoas acham um pouco esquisito, né? Esse tipo de apresentação e acabam não praticando, né? Isso. Só que eu acho que é questão de costume também, né? Então, a gente pode agora, né, fazer um exemplo, né, de uma prática de acessibilidade. Aqui no caso a gente está fazendo uma acessibilidade comunicacional. Né? Então tem pessoas que não escutam, não veem. Como que seria essa acessibilidade? Né? Para pessoas cegas, por exemplo, a gente utiliza a autodescrição. Né? Então como é que seria isso na prática? Né? Eu vou me autodescrever. Então eu sou mulher, pele clara, cabelos castanhos com mechas loiras, né? Eu estou usando aqui uma blusa, uma camisa branca, né? E um paletó preto, uma calça jeans, bota preta. Então a gente vai se autodescrever. Então essa pessoa que está em casa, está impossibilitada de enxergar, ela vai ter oportunidade de estar sabendo como nós somos, né? Isso é um direito, né? Então às vezes a gente não pensa sobre isso. Então, o mesmo direito que eu tenho de enxergar e de ver, né, a imagem, o cego ele também vai ter essa oportunidade. É muito interessante, a gente poderia ter feito isso no começo da entrevista, né? Só que é uma prática que a gente não tem, né? Então eu vou pegar o seu gancho e vou me apresentar também. Ok, bom, ótimo. Eu sou o Rodrigo, pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu estou com uma camiseta roxa do programa aqui, a Brad Talks, calça jeans, sapato marrom, né? Tô de óculos, né? E também de relógio aqui também. É assim que seria mais ou menos? Isso. Isso aí, é bom que a pessoa contextualiza, ela tenta imaginar, né, como é que é a sua imagem mais ou menos, né? Ah, e eu tenho barba também. Muito bom, muito bom. Bacana. E também tem a questão da comunicação para o surdo, né? No caso, nós temos aí a língua brasileira de sinais. Né? Então, muitos surdos, eles não entendem o português, né? E não adianta a gente só colocar a legenda. Então, há necessidade realmente de ter um intérprete de Libras. E quando a gente tem esse contato com os surdos, a gente também ganha um sinal. Então, por exemplo, eu não falo que eu sou Fabiane para os surdos, eu já tenho um sinal, que aí no caso é a letra F, né? E eu faço assim. Então, quem me deu esse sinal foi um surdo. Né? Então, essa é a comunicação que a gente tem conforme a gente vai convivendo com pessoas que têm a deficiência. Que interessante. E por que esse sinal aqui é como fosse o seu nome em Libras, é isso? Isso, é assim, o surdo, ele olha para você, né, e ele vê uma característica que fica mais
né, em ênfase, né? No meu caso, o meu nome é Fabiane, a inicial é o F, né? Então a letra F é assim, né, em Libras. E é porque eu tinha um cabelo, eu tenho ainda, né? Porque isso faz há 20 anos atrás que eles passaram isso pra mim. E aí eu faço assim no cabelo. Entendi. Cada um eles vão muito legal, muito interessante. Isso. E quando a gente fala, você comentou um pouco sobre a forma de praticar, começar a construir um projeto e tudo mais, e tem uma grande característica de quando você vai conceber um projeto é a arquitetura da informação, né? Como que você acredita que a gente pode criar um projeto de arquitetura de informação de forma universal assim, que ela pode favorecer a inclusão? Isso é um assunto bem importante e sério. Até você comentou no início, né, da gente pensar isso desde o início do projeto. Então, se desde o início do projeto, seja um projeto, por exemplo, de um site, de um aplicativo, de alguma aplicação, a gente vai pensando nessas diretrizes, que são as 84, a gente já vai colocando isso no projeto, né? Ela vai ficando o quê? Mais inclusiva, no caso. Né? Então eu não preciso o que acontece muitas vezes é que as empresas elas falam assim, isso vai dar muito trabalho, isso vai ficar muito caro, né? Porque já tem. Mas no começo fica mesmo, né? Porque você não sabe fazer. Então você vai ter que perder aquele tempo aprendendo. Então esse tempo vai encarecer no projeto, né? Mas as empresas, às vezes, as empresas digitais, não precisam repassar esse aprendizado para o cliente, é o aprendizado da empresa, né? Mesma coisa que hoje você sabe que o logo é bom ficar no canto superior esquerdo, né? Que existe o menu, que você pode colocar lá no rodapé um sitemap do site. Tem um monte de coisa que você já coloca como padrão, vai meio que na osmose. Isso. Quando você pratica e você aprende, a acessibilidade vai ser igual, né? É igual, é isso mesmo. É isso mesmo. Na aprendizagem, assim, né? Tudo que é o início daquilo é mais difícil e depois você vai facilitando. Isso vai sendo o quê? Um modus operandi da aplicação, né? Eu acho que faz parte aí de qualquer algo que a gente vai aprendendo de novo, né? Então, a acessibilidade, ela traz isso mesmo. Traz um certo incômodo, tanto para desenvolvedores quanto para gestores. Por quê? Porque é algo que você vai ter que fazer além do que você já faz. Você sai da sua casinha, sai da zona de conforto. É zona de conforto. Mas o que é bacana são os efeitos que vêm depois, né? Os benefícios que você vai vendo com essas práticas. Show. Né? Estamos chegando no final da nossa entrevista aqui, Fabiane. Obrigado por toda a informação que você passou. Para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você contasse um pouco para a gente algumas dicas de sites ou, sei lá, ferramentas que as pessoas podem começar a consultar para poder tentar fazer alguma coisa, entender um pouco melhor, e como a sua empresa, a Interacessibilidade, pode ajudar para quem quer começar a trabalhar com a acessibilidade digital. Então, se você puder me passar essas dicas aí, vai ser dicas valiosas para o público que está nos assistindo aí. Tá. O próprio site do W3C, ele tem um curso. Ele está na língua inglesa, né, mas tem a legenda, tá um pouco mais acessível, né? Então tem um curso de acessibilidade digital e é bem bacana, né? Ele é gratuito. Aqui em São Paulo a gente tem um movimento chamado Web para Todos também. Eles fazem um trabalho muito sério com relação a isso, inclusive essa parte educativa de como que as pessoas elas podem se instruir com relação à acessibilidade digital. E o mais legal é que pessoas com deficiência estão junto nesse movimento, né? Isso que é bacana, né? O mais sério que eu vejo é as empresas também darem a oportunidade para as pessoas que têm deficiência de entrarem em suas empresas, tá? As melhores pessoas que podem falar para a gente como acessar são as próprias pessoas que vivem aquilo, né? Então, a questão da contratação também da pessoa com deficiência é muito séria, né? Se as pessoas elas contratarem mais, vai ter mais vivência. Sobre isso, eu queria dar um comentário. A nossa diretora de responsabilidade social, Henriane, né, que te convidou para participar aqui do nosso encontro, contratou uma pessoa com deficiência e ela falou que essa pessoa é excelente, é ótima, e ela fez subir a régua do time dela. Entendeu? Então, hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Esses são os efeitos, né? Então, às vezes a pessoa ela tem um certo receio de contratação, né? De contratar uma pessoa porque não sabe. Então, assim, ir em busca dessas informações é muito importante, né? Então, existem sites, existe bastante, se a gente for no próprio YouTube, né? Pessoas que estão fazendo essa questão de acessibilidade. A própria empresa, né? Que eu sou fundadora, a Interacessibilidade, ela faz esse trabalho,
né? O nosso propósito é criar agentes transformadores em acessibilidade digital. Então, às vezes você tem um funcionário, um colaborador que você percebe que ele tem um pouco mais de afinidade com essa temática, ele faz a formação e ele leva essa informação para as outras pessoas da empresa. Então, ele vai ser um multiplicador com relação à acessibilidade digital no ambiente onde ele está. Muito bacana. Novamente, muito obrigado pelo papo de hoje, eu acho que foi bem enriquecedor. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir nossos canais, se inscrever aqui no YouTube. Toda semana tem um conteúdo muito importante, muito relevante, como esse, por exemplo, que eu acho que é fundamental para nós como seres humanos, né, empreendedores, dar um pouco de atenção. Obrigado, Fabiane. E Obrigada pessoal, a vocês. até o próximo Ablage Talks.